é fundamental. É a essência para que possamos atingir os nossos objetivos, a nossa melhoria, né, no nosso aprimoramento espiritual. Então, antes nós vamos informando aqueles que ainda não conhecem a nossa casa, muitos de vocês, até os nossos amigos internautas, sabem muito bem o que a nossa casa oferece e qual a nossa programação de toda semana. Né? Nós temos trabalhos diariamente. Às segundas, terças e quintas-feiras, as nossas reuniões elas começam às 20 horas. E as nossas reuniões elas são seguidas após a palestra de passe, da aplicação dos passes. E antes da reunião, já se inicia também um atendimento fraterno, meia hora antes. Né? Então, aqueles que desejam passar pelo atendimento, é só estarem aqui meia hora antes do início da reunião. Às quartas-feiras, o nosso trabalho, no mesmo ritmo, também acontece às 14 horas. Aos sábados, às 15 horas e aos domingos, às 10. Às sextas-feiras, nós temos um trabalho que é dirigido aos dependentes químicos, né? Então, não é um trabalho de reunião pública, mas é um trabalho específico para aqui do metrô da região e é só chegar a participar, gente. Basta boa vontade para ser acolhido para o trabalho, não é? E também nós temos o nosso trabalho de assistência social que acontece com a distribuição das cestas básicas. E sempre, né? Sempre nós estamos necessitando, não sendo roupas e calçados. Nós estamos sempre precisando de algo para compor a nossa cesta. Né? Então, quem puder, nós já agradecemos de antemão que toda ajuda será bem-vinda. Vamos então levando o nosso pensamento neste momento até Deus, nosso Pai. Da espiritualidade que aqui se encontra presente, desde há muito. Enquanto estamos ainda em nossos lares, no repouso do corpo físico, antes de acordarmos, nos prepararmos para virmos para este trabalho, a espiritualidade aqui já se encontra, preparando o ambiente para nos receber, higienizando, colorindo, florindo a nossa casa, para que possamos receber esse acolhimento maior e sermos abraçados e acalorados por estes irmãos abnegados que esperam o melhor de nós, que também recebem a todos que chegam em busca do auxílio. Mas vamos fazendo a nossa parte, abrindo os nossos corações e as nossas mentes para recebermos esses benefícios. Pai maior, Jesus nosso Mestre, aqui estamos. E vamos assim assimilando todo o aprendizado desta manhã, pois estamos dispostos a enfrentarmos a dificuldade pela qual passamos. Estamos dispostos a aprender tudo aquilo que recebemos, agradecendo. Estamos dispostos, Pai, a sofrer menos, a desfrutarmos a felicidade que já temos, enfim. A tudo estamos dispostos vindo de Ti, Pai maior. E é assim que nós vamos, neste momento, dando início ao nosso trabalho de hoje.
Que assim seja. E nós vamos acompanhando o nosso companheiro Pablo, que vai fazer a palestra para nós hoje. O tema é apatia, né, Pablo? Apatia, tá bom. Já estou começando a aprender desde agora. Pablo, seja bem-vindo. Tenhamos um bom dia na sua companhia. Tudo bom? Essa é para mim, essa aguinha aqui? Opa! Oh, essa é A pessoal. Xuxa aqui. A Xuxa. Ainda bem que a Luísa não veio, hein? Ela ganhou uma Xuxa também. Bom dia a todos. Que a doce e meiga paz do nosso Divino Mestre Jesus se faça presente em nossos corações, hoje e sempre. Então, após essas preces iniciais, toda essa harmonização, nós vamos passar então a nossa palestra. E o tema que nos foi indicado pela casa hoje, como bem lembrado, é apatia. Apatia. Todo mundo sabe o que é apatia? O pessoal está com uma carinha de sono, né? Aqui é domingo, né? Estão todos apáticos, é isso? Todo mundo está com um pouquinho de apatia, com aquele desânimo, aquela preguicinha, né? Domingo, o inverno chegou essa semana, hoje já deu ontem fez um dia bonito, um dia de sol, hoje já deu uma esfriada, né? O dia já amanheceu um pouco mais nublado. Aí a gente já fica meio com preguiça de sair do cobertor. E a lição de hoje, ela é justamente nesse sentido. E é um livro muito interessante, né? Tanto aqueles que vêm aqui pela primeira vez, estão iniciando na doutrina espírita, ou aqueles que já estudam, já acompanham a doutrina há algum tempo. Esse livro, esse tema, ele foi retirado do livro chamado Livro Alerta, ou seja, um aviso, alerta, alto lá. Psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, com a sua mentora Joana de Ângeles, item 35. Então, para aqueles que não conhecem o médium Divaldo e a obra da mentora espiritual do Divaldo, que é a Joana de Ângeles, elas são obras muito interessantes. E elas abordam diferentemente, por exemplo, do Chico Xavier, do médium Chico Xavier, que tem os seus mentores e muitos livros psicografados pelo Emmanuel, pelo André Luiz, que são séries um pouco mais diferentes, né? O Emmanuel tem alguns romances, temas evangélicos. Aqui, em Joana de Ângeles e Divaldo Franco, né, nós já temos um aspecto mais psicológico. Aquela questão que já vai entrar no âmago ali, ela vai ali dentro do nosso pensamento realmente, trazendo algumas coisas e aclarando com as luzes do Evangelho. Então é um estudo muito interessante, um estudo muito bonito que nós vamos fazer aqui na manhã de hoje. Esse tema apatia e como o livro já traz como título, é um alerta. Por que é um alerta? E uma frase muito interessante que a Joana nos traz aqui no comecinho desse livro, que é a seguinte, que o apático, ele perde a batalha antes de enfrentá-la. Olha que interessante isso. O apático, ele perde a batalha antes de enfrentá-la. Ou seja, aquela pessoa que já não tem forças para prosseguir, para ação, né, tem preguiça até de levantar e de dar o primeiro passo. Em outra mensagem, o Divaldo nos traz, dê o primeiro passo. Não é isso? O primeiro livro, um livro de 1000 páginas, você vai ler se você começar a ler na primeira. A segunda, a terceira, quando você pega o livro inteiro, dá até medo, né? Porque fica aquela coisa daquele, nunca vou conseguir ler aquele livro. Mas se você der o primeiro passo numa caminhada, numa maratona, e na leitura de um livro, é o início da possibilidade de você alcançar um progresso, alcançar uma vida melhor. E aí, nós conversamos também um pouquinho sobre a doutrina espírita. Essa doutrina bendita, codificada por Allan Kardec no período das luzes, do nosso amadurecimento espiritual, que já nos possibilita o entendimento de certos fenômenos. Lá atrás, quando Jesus esteve entre nós, e antes de Jesus outros missionários, nós vemos que de tempos em tempos emissários eram enviados para aclarar algumas verdades. Ou seja, os caminhos que deveríamos seguir. Só que nem sempre nós, humanos, nós espíritos, estávamos habituados ou preparados para determinadas mensagens. Então Jesus esteve lá atrás, há 2000 anos atrás, e trouxe uma série de mensagens. Nós sabemos que o Mestre Jesus é o nosso governador planetário, pela doutrina espírita. Ele quem cuida do nosso planeta, da existência desse nosso planeta e da evolução da espécie que aqui se encontra. E Jesus, lá 2000 anos atrás, ele nos falava por parábolas, não é isso?
Por que Jesus falava por parábolas? O que são parábolas? São histórias, pequenas histórias, que traziam no seu conteúdo um valor moral muito grande, ou seja, um ensinamento muito grande. Já sabendo que aquele povo, nós ainda poderíamos estar lá encarnados. Naquele tempo, se somos espíritos imortais, como a doutrina espírita nos ensina, nós já tivemos outras encarnações lá atrás, estamos na presente, graças a Deus, e teremos muitas outras, se assim for necessário, para o nosso amadurecimento, para a nossa evolução, nosso progresso moral. E sabedor disso, Jesus, que era o nosso mestre, nosso governador planetário, o espírito de mais alta envergadura que nós estivemos encarnado no nosso planeta, ele, sabendo disso, ele nos falava por parábolas. Ele trazia exemplos do cotidiano, ou seja, da vida daquelas pessoas, do dia a dia daquelas pessoas, para que elas entendessem o fundo moral daquela história. E nesse sentido, ele trouxe diversas lições. E uma se aplica e muito a esse tema que nós vamos conversar hoje, que é a lição da apatia. Ou seja, essa inação do ser espiritual, essa inação do homem em progredir, em avançar, e que muitas vezes, como nos alerta Joana de Ângeles, pode levar ao quê? A um fenômeno comum nos dias de hoje. Uma palavrinha simples. Já ouviram falar de depressão? Hoje é um mal comum dos nossos tempos, né? Nós vivemos essa loucura desordenada, esses tempos de dificuldade, muitas informações, e muitas vezes nós não conseguimos dar conta de todas essas informações, de todas as atribuições. Algum tempo atrás era tranquilo, a gente não precisava andar com celular, né? Hoje a gente anda com celular, tem que ficar, será que está ligado o meu celular? Será que eu deixei no vibracal? Será que alguém me ligou? Uma mensagem no WhatsApp, na rede social? Então, nós somos bombardeados por diversas informações, por uma rede de informações que nós não tínhamos há pouco tempo atrás. E essas atribuições, esse aumento de responsabilidade muitas vezes pesa. E as pessoas acabam não dando conta. Será que eu vou dar conta de tudo isso? E acaba ficando numa zona ali meio cômoda, de tipo, não vou enfrentar essa. Ah, não, eu não sei lidar com isso, eu não vou enfrentar esse problema. Eu não vou seguir nesse caminho, porque esse caminho eu sei que é difícil. E aí o que eu faço? Eu me acomodo. Eu me acomodo, deixo de perquirir aquele objetivo, deixo de lutar por algum objetivo, como a Joana nos fala aqui, perco a batalha sem começá-la. E isso é muito importante porque nós, nesse dia a dia, nessa loucura desordenada que nós vivemos, nós temos que ter esse tempo para meditação. Nós temos que ter esse tempo para interiorização. Nós temos que ter esse tempo, como a doutrina nos ensina, para essa reforma interior. Esse burilamento, ou seja, essa purificação do nosso ser espiritual. Que muitas vezes, essa dificuldade de lidar com essas situações, essa sensação deprimente, aquele aperto no peito, a não vontade de prosseguir, as dificuldades que a vida se nos impõe no caminho, muitas vezes nos paralisam. Esse é um dos efeitos que a Joana traz para a gente nessa lição. Que a apatia tem também esse efeito paralisante. Paralisa as nossas forças, paralisa a nossa vontade de crescer, a nossa vontade de evoluir. E a doutrina espírita nos ensina que somos espíritos imortais. Graças a Deus, olha que beleza. A vida não se encerra com a morte. Nós estamos numa breve existência, num plano de provas e expiações. A doutrina nos ensina isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, dentro das escalas, o próprio Jesus nos disse, há diversas moradas na casa do Pai. Se há diversas moradas na casa do Pai, essa é mais uma. E nós que estamos aqui, se estamos nessa sintonia, nessa mesma vibração, com essas dificuldades, em provas e expiações, isso é natural da nossa condição evolutiva. É natural das conquistas do nosso espírito. Se nós quisermos saber o que nós fomos em outras encarnações, não precisa fazer nenhuma dessas terapias que o pessoal coloca aí, é simples. É só ver no que nós o que nós somos hoje. Quais são o que trago nos meus pensamentos? O que eu trago nas minhas palavras? O que eu trago nas minhas atitudes? Esses são os valores imortais que não cessaram com a morte do corpo físico.
e que nós trazemos ao longo do tempo dentro do nosso processo de evolução. A doutrina ensina ainda que o espírito não retrograda, ou seja, não perde aquilo que alcançou. Ele não vai evoluir a uma outra condição. É sempre daqui para frente. E se nós temos essa possibilidade, ou seja, uma manhã fria de domingo, todos estamos aqui querendo essa melhora, querendo entender por que estamos aqui, nos valendo dessa fé raciocinada que nos traz luzes. E essas luzes advêm do Evangelho do Cristo. O mestre, como eu disse, era um grande psicólogo. Joana é uma grande psicóloga da alma do ser humano, mas Jesus foi o maior de todos. Ele sabia das nossas dificuldades. Ele sabia dos valores menos felizes que ainda guardamos em nosso coração. Do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa inveja, da nossa apatia. Dessa sensação que muitas vezes causa esse torpor e essa inação, ou seja, a não vontade de prosseguir. E lá atrás, dentre as muitas lições que o mestre nos trouxe, uma se aplica de forma sutil a essa lição de Joana de Ângeles. Em certo trecho, quando conversava, Jesus sempre, como disse, falava por parábolas, essas pequenas histórias, e dava grandes lições para todos nós. Certa feita, ao conversar com seus discípulos e com aquela população do seu tempo, ele proferiu as seguintes frases. Nas dificuldades do caminho, nas problemáticas, ele disse: batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis, buscai e achareis. Vocês já ouviram essas frases? Se eu peço, eu vou obter. Se eu bato, aquela porta vai se abrir. Se eu busco, eu vou encontrar. Jesus nos disse isso. E ele complementou. Ele disse o seguinte: que pai, que o filho pedindo um pão, lhe daria uma pedra? Olha que beleza. Por mais ruim que fosse esse pai, por mais mal que fosse esse pai, ele não deixaria de dar alguma coisa ou atender ao seu filho. E aí ele faz a comparação. Se esse pai não deixa de atender o filho, imaginem o nosso Pai Celeste que está no céu. Deus, que é todo poder e bondade, é o nosso Pai Celestial, é o nosso Pai Divino. O que, se nós lhe pedíssemos, não nos seria concedido? Muitas vezes nós não sabemos pedir. Ou pedimos demais, ou pedimos alguma coisa que não é o necessário, ou que não é importante para a gente naquele determinado momento. Mas nós temos sim essa possibilidade. E essas frases de Jesus coadunam, ou seja, são próprias do sentido que diz uma outra frase do Evangelho: ajuda-te, que o céu te ajudará. Ou seja, sempre nos convidando a essa preocupação de que realmente nós temos essa possibilidade de ligação direta com Deus. Nós temos essa possibilidade de ligação ao alto, mas nós também temos que fazer a nossa parte. É difícil? Ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse que seria fácil. Mas nós temos essas possibilidades. E muitas vezes, perdidos no materialismo da nossa sociedade, hoje nós vivemos uma sociedade consumista. Então, eu estou com um telefone, aí daqui a pouco tem uma propaganda, aparece um outro. Mudou uma vírgula da letrinha do nome. Aí eu preciso comprar aquele, porque se eu não comprar aquele, eu não vou ser feliz. Ah, eu comprei um carro há pouco tempo, meu carrinho ainda está bom, andou um pouquinho. Ah, mas tem um novo agora que tem um design, mudou o banco. Mudou o design do banco do carro, eu preciso comprar esse novo carro. Já perceberam? Ah, mudou. Ah, meu filho quer um videogame novo. Porque aqui mudou. Agora o controle, em vez de 4, tem 5 botões. E o 5º botão tem um poder especial. Que não serve para nada. Então percebam, nós brincamos, mas olha como nós ainda nos apegamos a esses valores materiais. Como nós ainda estamos mergulhados na matéria.
Como ainda nós temos a dificuldade de encontrarmos os valores do Espírito. E é isso que a doutrina do Cristo nos traz. É isso que a doutrina espírita codificada por Allan Kardec traz como o Evangelho redivivo do Cristo. Ou seja, vamos relembrar os ensinamentos de Jesus. Ele nos disse que ninguém chegaria ao Pai se não fosse por Ele. Por que se não fosse por Ele? Esse caminho, essa verdade, a vida, a luz que Ele nos ensinou, era o que? Os seus exemplos. Os seus exemplos de humildade, de serenidade, de paciência, de abnegação, de perdão quantas vezes fossem necessárias e do amor incondicional. A maior lição que o Mestre nos trouxe foi a do amor, os maiores mandamentos. O amor ao próximo. Quando nós nos enxergarmos no próximo, nós passaremos a compreender as dificuldades que aquele irmão tem. Mas a gente ainda tem dificuldade, né? Principalmente lá naquele ambiente que o André Luiz, um outro mentor do médium Chico Xavier, nos fala, né, no lar. Né, que deveria ser o local de nós amarmos realmente, mas é ali que nós temos as maiores provações. Ali, como diz o querido Samuco, o bicho pega. Né? Ali que a coisa fica difícil. Bateu a tampa da panela, por que não guardou a panela no lugar? Deixou a blusa na sala, tudo é motivo para a gente arrumar confusão. Tudo é motivo para baixar o nosso padrão espiritual. Então, esse autocontrole, essa necessidade, mas deixou bagunçado, não arrumou o quarto. Deixou a geladeira aberta, a luz ficou acesa, a conta da Eletropaulo esse mês eu não vou aguentar. Então, o lar, principalmente, queridos irmãos, é aquele ambiente que nós temos para esse processo de aperfeiçoamento das relações. Se nem no lar, naquele ambiente minúsculo, com meia dúzia de pessoas, nós conseguimos expressar o que temos de melhor em nosso coração, quem dirá perante a sociedade? Nós clamamos por mudanças, mas será que nós as fazemos com as nossas condutas? Com os nossos pensamentos? A modificação começa no indivíduo. Ela não começa da sociedade para o indivíduo. Não é de fora para dentro. É de dentro para fora. E o maior exemplo que nós tivemos foi o de Jesus. E quando ele nos disse isso, pedi e obtereis, buscai e achareis, é justamente nesse sentido que nós deveríamos galgar a luz da ação, de uma lei que rege o universo, uma lei criada por Deus, que é a lei do trabalho. Nós não vamos alcançar nada sem esforço. Mas Jesus não disse que era pedir e obtereis? Então eu vou pedir e vou obter. Será que é assim que funciona? Não. Ele diz o seguinte: a necessidade ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, faça por merecer, faça por melhorar-se. E aí sim haverá a possibilidade desse crescimento. E aí, uma grande ferramenta para o combate desse tema que a Joana de Ângeles nos traz: a apatia, o desânimo. Muitas vezes, influenciados até por essa psicosfera do todo, do inconsciente coletivo, nós nos deixamos abater. Nós sabemos, principalmente no mundo espiritual, a comunicação é pelo pensamento. Aqui, enquanto encarnados, nós temos todo um aparelho feito propriamente para a fala, para a expressão. Mas nós sabemos também que as comunicações se dão pelo pensamento. O pensamento é energia, é matéria. Então, quando nós emitimos um pensamento bom, ele chega onde tem que chegar. E hoje é simples para identificar que isso é verdade. Falamos do telefone celular. Você liga um número, coloca uma frequência, um código, clicou. Você conecta com outra pessoa do outro lado do mundo, não conecta? Então, aquela frequência, aquela altura, aquele nível da onda transmitiu aquela mensagem, você se comunicou. Pensamento, a mesma coisa. Então, se você pensa o bem daquela pessoa, você levanta. Se você pensa o mal, toda aquela carga negativa diminui a pessoa.
Tem uma história do Chico, o Bellini, meu querido Bellini, eu brinco que o Bellini é o contador de histórias, né? Então eu lembro de historinha, eu lembro do Bellini, porque o Bellini tem uma facilidade para contar a história. E eu me lembrei de uma história do Chico agora, que ele estava certa feita indo para o trabalho, no centro dele, e ele estava com uma correria, uma pressa para chegar, já estava atrasado para chegar no seu trabalho. E aí quando ele estava indo, uma senhorinha que ele havia passado uma receita, um medicamento, homeopatia, pediu, eu não entendi isso aqui, agora eu não tenho tempo. E foi embora. Depois eu vejo com a senhora e foi embora. O Emmanuel, seu mentor, puxou a orelha dele mais para frente e falou, Chico, volta lá agora e converse com aquela senhora. Não, mas eu estou atrasado, o pessoal está me esperando lá para... Volte agora e fale com aquela senhora. Aí o Chico foi e voltou. Explicou para aquela senhora, ela agradeceu. Chico, muito obrigado. Muito obrigado. Por esse carinho, por essa dedicação que você teve para mim, muito bem. Mas agora eu estou com pressa, senhora, eu tenho que ir, depois nós conversamos mais. Ele foi. Quando ele estava no meio do caminho, o Emmanuel falou de novo para ele, Chico, volta agora, dá uma olhadinha para ela, olha lá para trás, olha o que está vindo na sua direção. E ele olhou para trás, da direção daquela senhora, e estava vindo o quê? Flores. Uma energia positiva que ele pôde identificar. Eram flores, era aquela energia positiva, aquele agradecimento que estava irradiando daquela senhora para ele. Aí o Emmanuel disse para ele, falou assim, tá vendo essas flores que estão vindo para você? Se você não tivesse parado, ia ser um monte de cobrinha que estaria te perseguindo aqui com pensamento negativo. É? Então o pensamento tem esse poder de levantar ou de derrubar. Nós somos uma usina de ar, a gente está sempre emitindo pensamento. E nós temos que nos policiar. Quais são esses pensamentos? O que eu estou trazendo para mim? Eu estou trazendo a apatia, esse sentimento de lacerante, essa angústia que pode levar a uma depressão moderada, nos termos da psicologia, da psiquiatria. Ou eu tenho essa possibilidade, como disse o Evangelho, como nos disse Jesus, de alcançarmos aquilo que gostaríamos de ter, nos ligando com o alto. Não somos filhos de Deus? O Pai nos desampara? O Pai nunca nos desampara. O Pai sempre está conosco. Basta que nós deixemos essa abertura, que nós nos liguemos. E para isso nós temos tantas possibilidades. Nós temos tantas ferramentas que muitas vezes, por essa correria do dia a dia, por essas dificuldades que nos assolam o caminho, nós nos esquecemos que nós temos. Nós temos a ferramenta, a bênção da prece. Mas não é aquela prece correria, né? A gente sai às vezes, vai fazer um Pai Nosso, sai correndo, não sabe nem o que falou. Aquela prece verdadeira, que parte do coração. Eu sempre digo, e as pessoas falam, é verdade. Nós temos, a primeira coisa que nós fazemos, nós abrimos o olho, não é isso? Quando nós acordamos. Aí nós já saímos naquela loucura. Café, pegar condução para ir trabalhar. A primeira coisa que nós deveríamos fazer sempre ao levantarmos era o quê? Era agradecer. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade da vida. Quantos gostariam de ter essa oportunidade que nós temos hoje? De estarmos aqui, de estarmos vivos, de termos esse veículo físico que nos serve, seja com as suas dificuldades ou não, seja com a doença, seja com a dificuldade, mas nós estamos aqui. E agora é a oportunidade da melhoria. Agora é a hora da oportunidade de reformular a nossa condição mental e de nos entendermos como seres imortais. Se a vida não cessa na presente existência, eu tenho que guardar tesouros do céu. Não que eu não tenha que cuidar do corpo, que eu não possa ter os bens materiais, o carro lá com desenho novo do banco, o celular novo, o videogame com outro botão. Não tem problema. Mas nós temos que ter cuidado com os excessos. Os valores do espírito, isso a doutrina nos traz de forma muito clara, são necessários. Nós procuramos a felicidade, não é isso? Nós almejamos, todos gostaríamos, nós queremos ser felizes, nós queremos ser melhores, mas encontramos grande dificuldade. Só que para isso nós temos, como a lição nos traz, que nos valemos também, da ação. Porque a apatia, ela imobiliza, ela paralisa. Ou seja, eu não tenho ânimo, eu não tenho força para continuar. E aí nós temos as mais diversas formas de sintomas e de doenças diagnosticadas.
a síndrome do pânico, esses processos depressivos, muitas vezes podem estar, não é o tema da palestra de hoje, ligados ao trato espiritual, né, como é o caso da obsessão, ou seja, essa influenciação que outros espíritos menos felizes podem dar sim no espírito encarnado. Mas nós temos, como disse, as possibilidades e as ferramentas para nos desvincularmos desses processos, tanto obsessivos quanto auto-obsessivo. Muitas vezes, e espírita é complicado, porque espírita, como já sabe, da questão da obsessão, do mundo espiritual, de toda essa problemática, ele tem algum tipo de problema, ele já joga a culpa no obsessor, né? Ah, não, mas isso aí não fui eu que fiz. Ah, não. Isso aí não fui eu que fiz, isso aí foi o obsessor. Eu estava num processo de obsessão. E aí ele me levou a fazer isso. Será que o obsessor levou a fazer alguma coisa? Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu essa possibilidade de escolha. Será que nós vamos ter essa escolha de sermos apáticos e não aproveitarmos a nossa encarnação para crescermos, para evoluirmos? Agora, como nos traz a lição, nós temos que colocar a mão na massa. E a massa é a nossa presente existência. A massa são as dificuldades do nosso caminho. São a forma como nós lidamos com os vícios, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, que são os grandes males, as grandes chagas que afligem a humanidade. Nós não podemos ser contrariados. A qualquer contrariedade a gente já fecha a cara. Aquela pessoa de amiga já passa a inimiga. E muitas vezes é uma indicação de um defeito, um problema que nós temos. O inimigo, aquele adversário, aquela pessoa que nós não batemos o santo, como costumamos dizer, muitas vezes é um irmão que nos foi colocado no caminho para apontar um vício que ainda nós guardamos, algo que nós poderíamos melhorar da nossa existência. E um outro problema também que nós nos deparamos dentro dessa questão da apatia é essa autopiedade. Nós queremos, aquele afago, a mãozinha na cabeça. E nos deparamos diuturnamente com outra problemática, com as queixas. Como nós somos queixosos, reclamamos de tudo. Mas o que nós fazemos para melhorar aquilo que a gente reclama? Ao invés de proferir a palavra e reclamar ou se queixar, se nós utilizássemos aquele tempo em procurarmos melhorar aquela situação e melhorarmos aquela condição, com certeza nós aproveitaríamos melhor a bênção da reencarnação. E os Espíritos Amigos em várias obras nos trazem. Se ao indivíduo fosse dado conhecer, e alguns são, depois que desencarnam, o tempo que desperdiçou na existência, se queixando, se lamentando, ficaria arrependido de não ter aproveitado todos aqueles momentos que aqui esteve. E essa doutrina bendita, o Espiritismo, que traz o Evangelho do Cristo Redivivo, ela nos traz essas lições de que nós temos a possibilidade, pela lei do trabalho e pela lei do progresso. Se somos espíritos num processo de evolução, é certo que ainda somos, nem ao tempo do Cristo, mas ainda hoje, ainda somos crianças espirituais. Dentro da escala de evolução do plano espiritual, espíritos imperfeitos, espíritos bons, espíritos puros, quando coloca essa escala, o pessoal fica olhando, onde que eu estou ali? Será que eu estou no espírito bom? Não, estou do bom para cima, eu nunca estou do bom para baixo. Ninguém quer estar do bom para baixo. Mas nós temos que fazer essa autoanálise para verificarmos se nos encontramos nesses processos, que muitas vezes começam pequenininhos. Aquela falta de vontade de fazer alguma coisa. Eu não vou por esse caminho que ele é por mais dificultoso, mas muitas vezes aquele caminho mais dificultoso seria o caminho no qual nós teríamos as provações necessárias à nossa melhora, ao aprendizado. E aí Joana nos traz, e nós precisamos ter calma. Nós precisamos ter calma. Ocorreu a situação difícil, ocorreu a provação difícil, respira, não desespera. Analisa, vamos sair um pouquinho dessa matéria. Nós somos seres espirituais, ninguém vai desencarnar, calma. É olhar de fora. Quando surge o problema, sai do foco do problema, da dificuldade. Olha de cima. Olha de cima e vê quais são os caminhos que podem ser seguidos sem desespero,
E principalmente, sem desistir, sem ter apatia, sem ficar depressivo, sem deixar que a angústia tome conta dos sentimentos. E Joana nos alerta que essa psicosfera, ou seja, esse envolvimento mental, esses pensamentos, assim como eu disse que ele pode ser emitido e levantar ou derrubar alguém, ele também atua em nós mesmos. Nós somos aquilo que nós pensamos. E se nós desistimos da batalha antes de iniciarmos, nós não estaremos aproveitando a nossa encarnação. Nós temos que sim, nos valermos desses instrumentos e dessas lições que já nos estão postas há mais de 2000 anos e que ainda temos dificuldade de implementar nas nossas vidas. Esse exemplo do Cristo, dessa ligação direta que podemos ter com o Pai, sem intermediários, por meio da prece, aquela prece que vem do coração, que nos liga com o alto e que com certeza nesses momentos de dificuldade, de angústia, de apatia, seremos sim socorridos por amigos espirituais que sempre estão a nos assistir, estão conosco. Mas muitas vezes nós não damos abertura para esses amigos nos auxiliarem. Dentro em breve teremos o momento do passe. Teremos esse momento bendito em que recebemos do alto energias salutares, mas temos que estar com os corações abertos. Nós temos que ter essa ligação com o alto, porque senão o plano espiritual também não vai conseguir nos ajudar. Por isso, Cristo nos diz, ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, faça a sua parte dentro da lei de ação, dentro da lei do progresso. Ação é vida. Nem o corpo. Se o corpo para no plano físico, o que acontece? Começa a atrofiar tudo, né? E eu não consigo mais mexer. Ai, o meu nervo ciático. Ai, eu não consigo mexer aqui. O corpo trava. O corpo foi feito para o movimento. E o espírito foi feito para o enriquecimento, não só intelectual, mas o enriquecimento moral. As duas asas que Emmanuel nos diz, que para alçarmos voos maiores na nossa evolução e no nosso progresso espiritual, nós deveremos ter essas duas asas. Da inteligência, e isso nós já estamos buscando com a nossa fé raciocinada. Ou seja, procurarmos identificar esses fenômenos à luz da doutrina espírita, que nos traz esse caráter da fé religiosa, sim, mas também da razão, pela ciência, pela filosofia, essa possibilidade de conhecer o nosso entorno e desvendarmos esse véu que Jesus lá atrás disse que ainda não era possível descortinar, mas que enviaria o Consolador, que adveio com a doutrina espírita para nos demonstrar que a vida é muito mais do que essa presente encarnação, que é temporária. Um termo que nós utilizamos na doutrina espírita, ela é uma encarnação muito rápida. Nós somos meros usufrutuários, ou seja, usamos a matéria. Mas não vamos levar o carro, o telefone e nem o videogame para a pátria espiritual. Nós vamos levar apenas aquilo que trazemos dentro dos nossos corações. Um encontro com a nossa própria consciência. E como é que está a nossa consciência? Ela está apática, imobilizada, depressiva? Temos os instrumentos libertadores. Temos a fé no nosso Pai Maior, que nos ligamos através da prece. Temos a oportunidade do trabalho bendito, do auxílio, da mão amiga, do amparo, do abraço, da escuta. Todas essas são formas de caridade, formas de auxílio ao nosso próximo e a nós mesmos. Temos na presente existência, e não foi ontem, e nem será amanhã, temos hoje a possibilidade de nos transformarmos, de sermos melhores do que fomos ontem. E já temos essas luzes, esses lampejos do Evangelho do Cristo, que nos possibilitam esse conhecimento do nosso interior. E como nos esclarece Joana, a possibilidade de não nos enquadrarmos nesses sintomas da apatia, que mobilizam o nosso pensamento, que mobilizam a nossa ação. Nós temos que fazer, queridos irmãos, como o Mestre nos ensinou, já que atingimos esse grau de amadurecimento, que já temos essas luzes,
do Evangelho do Cristo, da doutrina espírita dentro dos nossos corações, não vamos deixar essas luzes dentro de um candeeiro, ou seja, de um lampião, debaixo de um alqueire, de uma bacia ou debaixo de uma cama. Coloquemos essa candeia no seu lugar próprio, que é no alto. É num ambiente em que nós possamos irradiar todas as luzes que já temos em nossos corações a todos aqueles que estão ao nosso lado. Com a nossa postura, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. E aí sim, nós sairemos desses efeitos paralisantes e depressivos da apatia. E traremos à nossa vida, aos nossos corações e a todos aqueles que estão à nossa volta, essas lições benditas de amor e de perdão que o Mestre nos trouxe, hoje e sempre. Muita paz a todos. Passei um pouco ou está no horário? Está no horário? Tá no horário? Bom. E aí, gente? Alguma consideração, alguma dúvida? Temos que sair da apatia. E aí? Temos que sair da apatia, né? Bom dia, bom dia. Uma dúvida minha. Você não acha que o ser humano ele está assim numa contramão da evolução nessa busca desenfreada do ter? As pessoas hoje não se conhecem, os vizinhos não se encontram, não se conhecem. Antigamente uma vizinha cuidava do filho da outra e não sei o quê. Quer dizer, tinha uma sintonia de seres humanos muito maior. Hoje as pessoas com essas redes sociais, as crianças, elas estão apáticas, elas não têm o que fazer. Elas ficam num computador e assim, então cadê a evolução nesse aspecto? Eu fico pensando assim, será que o ser humano está evoluindo mesmo? Né? Às vezes, seu nome, perdão? Eliane. Eliane, é uma excelente colocação que você fez. Eu também já, por diversas vezes, nós nos deparamos com essa dúvida. Mas será que, se nós temos as leis que regem aí o mundo, a lei do trabalho, a lei do progresso, será que nós estamos evoluindo realmente ou é uma involução? E eu acredito que nós estamos evoluindo, sim. Eu acredito que sim. Eu sinto também isso que você sente. Você vai no shopping, vai no restaurante, aí você vê uma criança com 2, 3, 4 anos, ao invés de conversar com os pais. Aliás, muitas vezes tem os irmãos, um de 2, um de 10, eles estão se falando, mas não se falando. Eles estão se falando pelo celular, né? Mandam uma mensagem para outro. É que eles já estão nascendo já com esse chip já. Essa turma que está vindo agora, no nosso lar, nós vemos isso. Já tinha lá o notebook lá em cima, depois que chegou para a gente. Então eles já estão chegando tecnologicamente evoluídos. Mas a lei do progresso, ela tem uma expressão, uma frase bonita que é inexorável. Ou seja, não tem volta. É daqui para frente. Nós não temos, mas daqui para frente, principalmente no aspecto moral. Que às vezes dá um sentimento que houve uma perda, mas não houve. Então todos esses fenômenos que acontecem, muitas vezes, são cíclicos e são próprios para alavancar em determinado momento a sociedade. E aí só vão ficar... Aí não tem como, nós temos que nos valer do mestre, não podemos falar de intermediário. O que Jesus nos disse? Que os mansos e pacíficos herdariam a terra. E a terra parte de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Ou seja, nós evoluímos muito. Nós não aceitamos mais a involução, principalmente no campo dos direitos. Você veja, as conquistas já não vão ser perdidas. Todas as conquistas são progresso. Mas é o que eu disse. O que temos que alcançar é o progresso, não só intelectual, mas o progresso moral. E isso é um fenômeno muito importante. Mas nós estamos caminhando para esse fenômeno. E assim como, se tiverem a oportunidade de ler um livro muito interessante, vocês já leram Os Exilados de Capela? Do comandante Edgar Armand? Já leram o livro A Caminho da Luz? Do Emmanuel? Então pode anotar e compra para ler, que é um livro excelente. É um livro difícil. Tá? Aliás, o Emmanuel você tem que ler você lê umas 5 vezes e você lê de novo, você fala, opa, não entendi direito o que ele quis dizer. No livro A Caminho da Luz, o Emmanuel descreve todo o processo de evolução de criação do planeta. Desde lá da manipulação das energias até a chegada do homem. E evolução do princípio espiritual.
a construção de todo o nosso orbe. E aí é nítido que nós vemos que o processo de evolução e de progresso, ele não para, ele é contínuo. Então, por mais que muitas vezes, em determinados ciclos, a gente tenha essa impressão, eu creio que nós estamos sim num processo de progresso. E chegará um momento em que nós teremos, como aconteceu em Capela, né, espíritos que não se assemelham. Isso é uma questão de psicosfera, ou seja, é o padrão vibratório. Muitas vezes um espírito que está num padrão vibratório muito baixo, ele não consegue nem ver o outro espírito que está num padrão vibratório mais alto e nem chegar a um ponto que esse outro espírito está. Então chega num determinado momento que a repulsa, aquela própria atmosfera do planeta não mais comporta aquele espírito. Mas na sua benevolência infinita, o que Deus faz dentro das suas diversas moradas? Dá a possibilidade a esse espírito, a essa criatura, de aprender, muitas vezes com provas e expiações mais ríspidas, em um determinado orbe, ou com determinadas criaturas que ainda não estão naquele processo de evolução. Então acredito que nós estamos sim na humanidade alcançando um padrão vibratório maior, em que pesa as dificuldades, mas nós estamos alcançando esse progresso. E somos responsáveis por essa evolução, com as nossas vibrações, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Então nós não podemos ter apatia também nesse sentido, de desacreditarmos que estamos num processo de progresso. Estamos. E esse processo não tem volta. É daqui para frente, graças a Deus. É difícil, mas nós temos que ter essa crença. Porque é o caminho. É o caminho que nós estamos, não tem como voltar atrás. É daqui para frente. E graças a Deus, para melhor, né? Se Deus quiser. Tudo vai da maneira como se utiliza essas invenções e esses avanços, não é? Aí entra o livre-arbítrio, uma série de sequências. Gente, acho que a gente está sem tempo, mas eu acho que tem tudo a ver com o seu tema. O Brasil, que ficou tanto tempo apático, parece que agora acordou, gente. A gente vê isso nos movimentos da rua, na TV, as pessoas saindo do movimento. Obviamente que é um movimento externo. As pessoas, nós como povo brasileiro, estamos sendo envolvidos por um movimento que não dependeu tanto da gente. Mas eu acho que é legal a gente ver que nós, como brasileiros, também, óbvio, e como seres humanos, como espíritos em evolução, temos que usar isso a nosso favor também, para começar a ter o despertamento interno, para a gente poder sair da nossa apatia, porque a gente ficou muito tempo parado. É verdade. Não, eu acho sim. Mas como eu disse, todos esses movimentos, nós temos que ter a crença também que tem um comandante da nau. Né? Ninguém está à deriva. Né? Nós não estamos no universo à deriva. Tem um comandante. Né? E esse comandante se chama Jesus. E ele está à frente dessa nau. Ele está direcionando os nossos caminhos. E todas essas leis que nos regem, seja ela da destruição, do progresso, do trabalho, todas elas confluem para um burilamento. Isso está na história. Eu citei esse livro A Caminho da Luz para a gente ver como teve essa evolução ao longo dos tempos e ao longo dos ciclos. Como nós tivemos esse processo de evolução. E é natural que muitas vezes, inconformados, esse despertar do povo, para realmente cobrar o mínimo subsistencial. Chega um determinado momento que nós não nos indignamos com aquela situação. Só que sempre é importante, nós espíritas também somos responsáveis pela manutenção e, é claro, para levar à frente essas ideias, mas também, como você bem disse, dentro do nosso interior, nos reformulando, porque não adianta só que o meio externo se transforme sem que o nosso interior, que aí não haverá revolução nenhuma, porque a verdadeira revolução, e aí Kardec foi bem à frente de Marx, Kant, todos os teóricos socialistas e filósofos, no sentido de identificar que não é o modelo de Estado, mas sim, Kardec nos diz que a revolução é aquela que parte do coração. A revolução é que parte de dentro de nós. Ou seja, em deixarmos para trás o homem mau, o velho homem, e buscarmos, como nos ensina o Evangelho, o homem de bem. Aquela criatura que vai ser responsável pelo futuro no nosso planeta. Pelo futuro do nosso planeta e pela melhoria que nós queremos ter. E é muito interessante, essa felicidade que nós queremos alcançar, ela é própria.
É claro que nós vamos chegar à perfeição absoluta, que essa é do Pai, mas a relativa, com certeza, nós temos que nos esforçar para chegarmos e alcançarmos. Mas todos esses fenômenos, essas condições são próprias desses ciclos de transformação, né? Esses ciclos de regeneração. Isso é necessário. Só que nós temos que vibrar bastante, né? As casas espíritas, nós temos que vibrar muito para que todos esses movimentos se deem com ordem e paz, como o Divaldo nos alertou numa mensagem essa semana, lá quando escreveu para um jornal em Salvador. Que esse é o caminho e não tem volta. E lembrando também, né, que essa é uma maneira de se entender, toda essa colocação que o Serginho fez e o Pablo também, de que está lá na lei de destruição, né? Que ninguém compreende, às vezes, o que é essa lei de destruição, e nada mais é do que essa revolução, a mudança para coisas melhores, né? Destruindo o que há de ruim, o que ficou para trás, para a renovação. Sim. Está lá, porque está lá no livro dos Espíritos, e às vezes a gente se impacta, né, naquela questão da lei da destruição. Mas como? Lei de destruição é uma lei natural, precisa saber interpretá-la. É por isso que essas luzes nós temos que tomar cuidado, porque você imagina 2000 anos atrás, se nós teríamos as luzes desse conhecimento, ia ficar cego. Né? Então a gente tem que dosar essas luzes para... Todo mundo tem o seu processo de evolução. Nós começamos a identificar isso. E o mais importante no tema de hoje é justamente modificar esse pessimismo, esse mudar, né? Como a Joana coloca nas frases, não posso, não vou conseguir, muda. Tudo posso, tudo creio, tudo... Como Paulo já nos disse em uma de suas epístolas, o Paulo, o apóstolo dos gentios. Nós podemos tudo. Somos luzes, como o mestre nos ensinou. Com certeza. Bom, gente, como ainda é 5:11, o Pablo tem o dia todo para ficar aqui, né, Pablo? Respondendo todas as perguntas. Conversar sobre a doutrina, podemos conversar. Aprendemos juntos, né? Crescemos. Com certeza. Obrigada, viu, Pablo? Obrigado a vocês. Boa semana e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, tá? Bom, vamos então. Unindo o nosso pensamento em tudo aquilo que acabamos de assimilar em aprendizado, vamos saindo da nossa apatia interior e juntando nossos sentimentos melhores e maiores neste momento. E através desta luz que nos guia, nós vamos vibrando intensamente. Saúde, paz, harmonia, para todos aqueles irmãozinhos nossos que neste momento necessitam de todos estes pensamentos maiores. Lembrando de iluminar todo o nosso planeta, vamos envolvendo a Terra neste manto cintilante, que todos os seus governantes, líderes, possam neste momento sentir a consciência, a responsabilidade que tem em mãos, mas que existe também a inspiração divina que irá alertar, que irá direcionar para o melhor. Vibremos intensamente para que tudo isso seja captado e seja envolvido aqueles que tanto necessitam. Vibremos pelos nossos irmãozinhos que se encontram em leitos de dores físicas. Que médicos, enfermeiros e auxiliares neste momento estejam a postos, levando o lenitivo a cada um, para que abrandem os seus corações, para que seja transmitida essa brandura para os corpos que estão em sofrimento. Vamos vibrando pelos nossos lares, levando aquela fagulha de luz e depositando no centro de nossas casas. E que ela se alastre e domine todo o ambiente em que vivemos, o ambiente em que respiramos, que é o centro, é o verdadeiro palco da nossa evolução nesta presente encarnação. E assim nós vibramos por este nosso trabalho. Que ele cresça a cada dia,
Que esta casa, em todas suas intenções, cresçam também, todas elas a cada dia. E assim que possamos ter uma semana radiosa, nós vamos agradecendo por esta primeira parte de nossa reunião, a todos os mentores deste trabalho, a Jesus, o nosso Mestre, que nos vivifica a cada dia com o seu Evangelho. E a Deus, nosso Pai, nós pedimos imensamente que a sua bênção recaia sobre todos nós neste momento. E a todos os nossos companheiros que nos acompanham pela internet. Que esta semana seja muito iluminada e tranquila, absorvendo todos os ensinamentos do dia a dia. Que possamos, no próximo domingo, estarmos unidos novamente nesta mesma intenção. Que assim seja, graças a Deus.